Olá, eu sou a Ana Batesini Oi, eu sou a Viviana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e sócias fundadoras da Ânima Alimentar. e agora podcasters. Esse aqui é um espaço para compartilhar informações, conhecimento, baseado em evidência científica sobre os desafios da alimentação no universo da infância. De uma forma leve, descontraída e que se encaixa na loucura da tua rotina, seja de terapeuta ou de família. Esse é o Ânima Alimentare, podcast que vem da alma. E fala da alimentação para além do comer. Sejam bem-vindos. Olá! O episódio de hoje é dificuldade alimentar na infância. Será que é sempre um problema? A gente quer conversar sobre isso um pouquinho hoje para tentar contextualizar, né? O que que são essas dificuldades? Será que elas acontecem num momento específico ou tem momentos gerais que elas podem acontecer? E porque nos episódios anteriores a gente já falou um pouquinho sobre terapeutas de alimentação, mas na verdade, o que é que um terapeuta de alimentação trabalha, né? E quando eu recebo uma família com uma queixa, meu filho não come. A minha criança não come. A ideia é hoje a gente poder conversar sobre quais são essas características do não comer e Uhum. o quando esse não comer é um problema, né? Então, para a gente trocar um pouquinho e pensar de uma maneira geral, o que que é uma dificuldade alimentar? Será que o meu filho não comer determinado alimento coloca ele dentro de uma característica de seletividade? Será que o meu filho comer só em determinado lugar coloca ele numa característica de distúrbio alimentar, enfim, existem diferentes nomes da Ana para esse diagnóstico e a gente não vai entrar nesses nomes hoje, mas a gente quer falar de uma maneira geral desses desafios e como que eles aparecem para a gente na prática. Então, se você é profissional e está nos ouvindo, você vai identificar alguns desses sinais dentro da tua avaliação ou dentro dos teus atendimentos. E se vocês são pais, que vocês possam usar esse episódio para identificar os sinais de dificuldade, para conseguir perceber, né, se tem alguma coisa que está acontecendo com os filhos de vocês. E se lembrando sempre, se vocês percebem essa dificuldade, busquem avaliação, porque é importante Uhum. direcionar isso da melhor maneira possível, né? Acho que uma das coisas que desde que a gente montou o curso e começou esse trabalho, eu e a Bibi, a nossa ideia, além de trabalhar com essas crianças, ensinar outros profissionais, é como prevenir isso de acontecer. E para prevenir, a gente tem que entender quando começa. E também para não sempre apagar incêndio. Teve uma época em 2021 que eu estava atendendo muitas crianças com 2, 3 anos que foi, tipo, uma sequência de coisas erradas que aconteceram na vida dessa criança, tipo, passar por profissionais, ou não perceber sinais, ou conduzir da maneira errada. E eu comecei a ficar angustiada no sentido de por que que a gente não pegou lá no início? E aí, essas semanas, essas últimas 2 semanas também, teve uma supervisão com uma bebê que tem características absurdas de recusa, assim, e uma amiga também na amamentação. E aí fica essa ânsia da gente de tipo, ouçam, ouçam que isso faz diferença. Tipo, não é porque a gente tá querendo que ache problema antes, mas quando a gente percebe sinais e já dá atenção, devida atenção a isso de uma forma adequada, com um profissional que entende, a gente não vai ter lá na frente crianças com distúrbio alimentar pediátrico, com uma alteração gigantesca de mastigação. A gente não vai ter famílias com estresse em toda a refeição, porque começa a virar uma bola de neve. Cada vez que tem um problema de alimentação, vira uma bola de neve. Então, acho que uma das coisas que dá pra gente começar a falar é assim, que idade isso acontece? Ah, mas é só um bebê. Ah, mas tá na idade de 2 anos. Não, sempre vai acontecer um pouquinho. Mas o quanto isso é normal, o quanto isso é esperado de desenvolvimento e o quanto vai conversar para poder ajudar, sabe? Vai conversar com alguém para os pais, né, poder procurar algum profissional. Profissionais façam esse trabalho de prevenção também, de tipo lá, esses sinais são importantes, procure ajuda nesses sinais, né? E a gente já falou e sabe que já se divulga muito sobre a ideia, né? A característica, por exemplo, de seletividade alimentar não é frescura. Eu acho que é um movimento que vem acontecendo, a gente vem vendo esse movimento, principalmente nas redes sociais, né? E esse é o primeiro passo.
Mas seletividade, isso acontece lá na frente, quando a criança já está comendo alimentos, né? Então, ali a gente já tem um sinal, e isso está associado a uma fase do desenvolvimento. Então, se você tem um filho maior de 2 anos que começou a excluir alimentos, que começou a ter uma característica de mais seletiva na alimentação, eu só quero comer isso, eu só quero comer aquilo, isso vai ser um sinal de alerta, sim. Mas antes dos 2 anos, existem outros marcos do desenvolvimento que são importantes a gente olhar. O primeiro deles vai ser a amamentação. E agora, em agosto, vocês vão acompanhar uma série super legal aqui no podcast que a gente vai fazer toda voltada para a amamentação. Então, Uhum. a amamentação é o primeiro marco relacionado às dificuldades alimentares. Depois disso, a gente tem a introdução alimentar. Então, se vocês estão vendo um bebê que amamenta, que está sendo amamentado, né? Seja por leite materno ou por fórmula, seja no seio, seja pela mamadeira, e tem dificuldades, a gente já tem uma bandeira muito importante aí. E um bebê nunca vai ser seletivo. Isso é Uhum. muito importante a gente falar, porque a ideia que vem se propagando é seletividade não é frescura. Não, não é. E antes dos 2 anos não existe seletividade. Então a gente precisa entender que se um bebê está empurrando a mamadeira, se um bebê está só dormindo, mamando enquanto está dormindo, se só toma numa posição, se começou a introdução alimentar e já está ali com 7, 8 meses e não demonstra nenhuma evolução nessa interação. A gente sabe que as primeiras vezes a criança pode estranhar. Então, esse estranhamento, por que que ele está acontecendo? Será que essa criança ainda não está pronta para a introdução? Ou será que tem outra coisa, né, que tá se manifestando aí? Então, esses são marcos importantes antes dos 2 anos e Uhum. que a gente precisa saber, precisa lembrar que não existe seletividade em bebês, né, em É, crianças até 2 anos. A gente vai estar diante de uma recusa, diante de de um uma problema dificuldade. e a gente de uma dificuldade. A gente precisa investigar essa dificuldade, né? Até acho que vale a gente. Isso é coisa talvez até mais avançada de aula e tal. A gente fala no curso, mas acho que vale explicar para se tem algum profissional que está ouvindo e quer saber por que que não pode ser antes. E se vocês ouvirem porque se popularizou seletividade, aí tem um bebê toddler, né, com seu 1 ano e meio empurrando a comida ou não querendo algo que queria e todo mundo, já é seletivo. Não existe. E o porquê é porque até os 2 anos a criança ainda está em fase de introdução alimentar. Ela ainda está construindo o seu caminho, o seu aprendizado, o seu desenvolvimento. Então, quando a criança está aprendendo e no desenvolvimento, não tem como ela ser seletiva com algo se ela está em desenvolvimento naquele algo. Esse é um dos motivos principais de que não se pode dizer. Se diz uma dificuldade, pode ser que ela seja motora, pode ser que ela seja recusa, pode ser. Daí é da pessoa que vai avaliar e descobrir qual que é. Mas isso que a Bibi falou do que vem antes é importante porque a gente não vê tanta gente falando da recusa nos bebês. A gente vê disfagia. Dentro da fonoaudiologia, a gente já tem um olhar para disfagia neonatal pediátrica, em que a gente vai ver o bebê que não consegue, que está tossindo, engasgando. Mas e aquele bebê que empurra bastante as coisas, empurra a mamadeira, empurra o leite, e daí quando vão começar a introdução alimentar com a pressa de substituir o leite, o que é outra coisa que não existe também, gente. Isso. Tô- Essa semana isso tá muito presente na minha vida. Então eu tô assim, tipo, não vai começar a comer para substituir leite, não vai. O leite materno ou o leite fórmula até 1 ano ainda é um dos principais. E aí a gente É o podia principal até elemento, botar isso. o artigo aquele que tu apresentou no Congresso de Fono no passado. A Bibi falou sobre introdução alimentar no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia no passado. E um dos artigos que ela botou que é maravilhoso e a gente ensina no curso, nas aulas que a gente dá, é o quanto vai entrando alimento e vai diminuindo o líquido, o leite, mas existe uma harmonia ali, um aumenta um, diminui o outro, mas nunca vai substituir. Então a gente pega, às vezes, pais que estão com os bebês mamando, dormindo, e trocou o dia pela noite. Não existe isso também. Bebês não trocam o mamar de noite por dia. Lembrem que comer, se alimentar desde bebezinho é uma explosão sensorial. E o bebê que tá mamando dormindo, ele é um sinal gritante, absurdo de recusa.
esse bebê tá recusando. Alguma coisa tá ruim na hora do mamar durante o dia, que quando todos os sinais do seu corpinho diminuem, quando ele entra em estado menor de alerta, tá sonolento, a informação sensorial que causa o desespero durante o dia para empurrar, para não querer, tá diminuída, e aí bota na boca e ele vai sugar, porque é um bebê e vai sugar o que tá na boca. E aí vai E mamar. e isso é importante a gente pensar, porque a gente agora está falando especificamente dos bebês ou desse momento, né? Porque é antes da criança. Se você tem uma criança que está com 2 anos e que você está vendo, ou 2 anos ou mais, e você vê características de seletividade, que ela não está consumindo determinados alimentos, se você parar e pensar como que ele mamava, como que foi a introdução alimentar, e você disser, não, ele sempre mamou bem, a introdução alimentar é ótima, ok, isso vai nos dar um direcionamento lá para a parte de como a gente vai intervir, o que que a gente vai investigar nesses 2 anos. Agora, se vocês estiverem dizendo, é verdade, ele nunca gostou de mamar, nunca foi uma criança que mamou muito, nunca foi uma criança que comeu feliz, ele não parecia uma criança animada para comer na introdução alimentar, sempre foi ali um mínimo. Isso já nos dá outras informações para quando a gente for trabalhar essas dificuldades do momento ou do cenário atual, né? Eu também, há umas 2 ou 3 semanas atrás, estava conversando com uma família, um bebê de 1 ano e agora 2 anos, né? Mas na época, com 1 ano e 4 ou 1 ano e 5, eu não me lembro exatamente, ele foi encaminhado, estava em consulta com a pediatra e a pediatra disse que ele prescreveu leite hipercalórico para ele. Mas não foi Uhum. encaminhado por quê? Né? Uhum. A pediatra explicou para a família, vamos iniciar com o hipercalórico por questões de crescimento, para ele ganhar peso, para ele ficar bem. Mas, gente, se tem uma prescrição de leite hipercalórico, se essa criança está precisando melhorar, Eu como tô que a gente passando vai mal. só. E como que a gente vai. A família recebeu essa notícia, passou a fazer, a implementar o leite hipercalórico, e 5, 6 meses depois eles chegam para mim e dizem, Bibi, desde aquela época, parece que a relação com o alimento piorou. Porque a gente sabe que o leite hipercalórico, para muitas crianças e muitas famílias, vai ser muito importante. Mas a gente precisa conseguir, a gente está falando sobre isso justamente para que a gente consiga identificar, prescrever um leite hipercalórico, sai da curva do padrão de desenvolvimento. Ai, não é esperado para o Então a gente desenvolvimento, não é é. esperado, exato. Então a gente tem que entender, bom, por quê? Enfim, isso dá um É, podcast inteiro, a gente não vai é, focar nisso, né? mas Mas o que que a gente quer. Vai lá, Ana. eu ia só falar, existem três momentos muito importantes nesses primeiros 1.000 dias e depois, né, que são cruciais para a gente identificar e já procurar uma ajuda. Então, na amamentação é o primeiro, e por isso que a gente começou falando disso, amamentação, mamar, a mamadeira, porque inclusive uma amiga tava com uma bebê que não tava conseguindo mamar, e eu, sendo da área, até me passei um pouco dizendo, mas você precisa procurar ajuda, porque não é uma opinião de algo que a gente não sabe o que que a gente está falando. E até acho que não foi recebido tão bem, porque está nesse momento da maternidade, e uma das falas foi: ah, só tem 2 semanas, não tem problema. Sim, mas é 2 semanas que não conseguiu em nenhum momento mamar efetivamente. E isso a gente sabe que o bebê nasce, tem reflexo, mas ele vai aprender a mamar enquanto está no reflexo, né? Enfim, existe então. Primeiro momento é a amamentação, mamadeira, leite, só leite. Segundo momento é a introdução alimentar. Terceiro momento é 2 anos. E daí depois, lá com 6, 7, vai mudar quase tudo de novo. Mas esses são marcos importantes e que a gente vai encontrar desafios. É natural. E aí, isso é outra coisa que a gente queria conversar com vocês, tanto para os pais e para os profissionais que trabalham com isso, para os pediatras. Tomara, pais, mandem para os seus pediatras esse episódio para ouvirem também. Marcos do desenvolvimento, o bebê que está aprendendo a mamar vai apresentar uma ou outra dificuldade, mas ele tem que, na maioria, conseguir. A mãe, o bebê. Na introdução alimentar, vai ser devagar. O primeiro e o segundo mês são de experimentar. Não é para sempre, não é todo um ano brincando só com o alimento, precisa se aprender habilidades de alimentação, que vai incluir
corporais de levar à boca, como orais, mas isso é mais detalhado. Mas vão ter algumas coisas que vão ser, vai cuspir, vai jogar comida no chão, e isso é esperado também, vai acontecer. Depois dos 2 anos, a gente espera que a criança tenha ali outro pico de troca de tudo. O desenvolvimento psicológico dessa criança vai estar entrando num eu sou o rei, eu quero mandar também, eu quero ver se eu consigo mexer com meu pai e com a minha mãe ali, e às vezes a alimentação é esse momento. Ah, agora eu não gosto mais disso, eu vou gostar de outra coisa, e isso também é esperado. O problema é a frequência e a intensidade que isso acontece são o que vai nos mostrar se isso é um problema real ou não. Se isso acontece uma ou outra refeição espaçado, se isso acontece com um ou outro alimento e depois a criança aceita de novo, isso acontece. Agora, se isso está acontecendo com intensidade e com frequência que está sendo disruptivo para a família, para a refeição, para o estresse, para como a criança está lidando com aquela alimentação, aí é um problema. Não é só é uma fase, não é só deixar passar fome, o que a gente sabe que tem lugares que ainda existem profissionais que dizem isso. Ah, não, deixa, espera mais um pouco que deixa passar fome que vai comer. Deixa, é uma fase, então dá só aquela uma coisa e nunca, não dê nada diferente que vai passar. Não é bem assim. Não é bem assim. Isso. E se a gente for pensar em prevalência, né, Bibi? Quais as prevalências para a gente também dar alguns números para as pessoas aqui entenderem que É, isso é importante pensar nessa prevalência. exi- existe uma variedade de estudos pelo mundo que sugere que aproximadamente um quarto a um terço das crianças até 10 anos de idade vão apresentar algum desafio em relação à alimentação. Mas desse um terço ou um quarto, somente um terço ou metade delas vão conseguir passar por isso sem ajuda. E aí existe a outra parte que não vai conseguir passar com isso sem ajuda. E aí que entra, quanto antes a gente conseguir intervir nisso, quanto antes a gente conseguir acessar essa família, passar as orientações adequadas, a gente consegue ajudar esse problema a não se perpetuar e não se desenvolver em algo mais grave, né? E às vezes são simples orientações que não são simples de conteúdo, são muito significantes de Uhum. conteúdo, mas que são pequenos ajustes que a gente passa tanto para a família quanto às vezes apenas no momento da refeição. Vamos modificar um pouco a dinâmica. E essa mudança de dinâmica tem uma resposta muito grande, porque isso que a Ana falou de frequência e intensidade, e a gente pensando no comer é uma habilidade aprendida. Os momentos de refeição são momentos de compartilhamento. Então, se eu tenho no momento da minha refeição um desafio, a forma como eu manejo esse momento pode me dizer como isso vai continuar. Então, às vezes, um ajuste no momento da refeição é algo, às vezes é um ajuste postural, a criança não consegue ficar no momento da refeição porque ela não Uhum. tem os sinais que ela precisa e porque o local que ela está sentada, ou a postura que ela tem, não permite que ela fique confortável, e aí ela não consegue desenvolver esse momento, e aí o momento da refeição acaba tendo um fator de estresse. Enfim, são várias coisas que a gente pode ir pensando. E aí entra uma outra questão. Ali, o marco dos 2 anos que a Ana fala, que é o momento onde a criança começa a dizer não para tudo, de uma certa maneira, né? E Uhum. ela vai dizer não para alimentação. E a forma como a gente reage para esse não, a gente vai começar a pensar, ok, como será que eu posso convidar essa criança a fazer coisas diferentes? Ou como eu posso perguntar para essa criança a mesma coisa de uma outra maneira? E aí, aquilo que era para ser algo difícil, ela não quer, ela já vai me dizer não logo, acaba não sendo, Uhum. porque a gente conseguiu captar ela de uma outra maneira, conseguiu convidar ela de uma outra maneira, né? Então, pensar que essas dificuldades, elas existem, isso que a Ana falou, essa variedade de estudos que a gente comentou, dessa prevalência, elas existem ao longo da vida. A criança vai apresentar fases mais desafiadoras, mas a gente conseguir entender qual é a frequência, qual é a intensidade, como que a gente vai conduzir isso, ajuda a gente a tirar essa criança desse padrão, né? Ou talvez ajudar ela a sair desse padrão de uma certa maneira. E se Uhum. a gente fala em distúrbio alimentar pediátrico especificamente, aqui nos Estados Unidos, a gente tem um estudo onde indica que a prevalência de uma a cada 37 crianças apresentarem distúrbio alimentar pediátrico. No Brasil, a gente ainda não tem nenhum estudo grande que
traga esse dado de prevalência, mas já é um fator, um número, né, importante para a gente pensar do quanto isso é real e o quanto está na vida, né? Uhum. E até sobre intensidade e frequência vai mudar conforme a idade da criança e o marco de desenvolvimento que tá. Então, um bebê passou 2 semanas, é muito tempo. Um bebê de 2 meses, 2 semanas é muito, muito tempo, porque é de 3 em 3 ou 2 em 2 horas que tá mamando. É o tempo inteiro. E todas estão sendo experiências negativas, todas estão sendo a ponto de um bebê muito pequenininho tá empurrando já? Isso é um problema? É um problema real, grande. Mas uma criança de 2 anos que há 2 semanas começou a não querer comer mais morango, não é um problema grave. Entende? Tipo, a frequência do morango não estar mais na lista de frutas por 2 semanas, só o morango, sendo que tem outras frutas, tem outras coisas, não é um problema grave. Então, tipo, também depende da idade da criança, do desenvolvimento que ela tá, do tempo que tá acontecendo, porque vai mudar esse marco de frequência e intensidade do que tá acontecendo, né? E aí tem uma coisa importante para essas crianças que começam a mudar, né? Então, assim, não quero mais o morango. Ok, a gente pode dar um tempo. A gente pode dar um tempo do morango. Se a criança está numa fase seletiva, pode ser que daqui a 2, 3 semanas ela aceite esse morango de novo. Mas o que que acontece? Se a criança não quer mais o morango, de repente ela não quer mais a banana, daí ela não quer mais a manga, ela não quer mais o abacaxi, ela vai dizendo não. Então, no momento que vocês observam, a criança parou de querer o morango. Vamos pensar como que a gente pode tornar esse morango mais interessante e seguir apresentando. Isso é importante. Não é porque, ela não quer mais, então eu não vou mais comprar. Não come mais, porque a gente tem que lembrar de seguir mantendo a exposição. Ou falar E tem que. negativamente, né, Bibi? Tipo, você É, não quer mais? É porque você isso. amava. Por que você não quer mais? Aliás, até os 2 anos, toda ação vale muito mais do que a fala. Para pais e terapeutas, toda ação de vocês vale muito mais do que a fala de vocês. Parar na frente do Perfeito. bebê e ficar, prova, prova, olha que gostoso, olha que maravilhoso, você tá sentindo? Você quer mais um pouco? Come, abre a boca, pega. Não vai adiantar nada. Se você pegar e fizer, quem tá vendo pelo YouTube tá vendo o vídeo. Se você pegar e fizer, ativa o neurônio espelho, quando tu vê a bebê tá botando na boca e tá provando sem você falar um ai. Então, até 2 anos, o bebê entende muito mais pela ação e pela paz com que você está fazendo isso do que falando. Pais e terapeutas. E isso é muito importante porque quando a gente tá nessa do prova, você sempre comeu, mas você adora. E a criança tá nesse posicionamento do não, tu não pode dizer pra mim que eu adoro. Não, eu que tô testando os meus limites, eu que tô me conhecendo. Agora, se você pega esse mesmo morango com uma criança de 2 anos e pega uma faquinha e diz, ai, nossa, que morango duro! E aí tenta cortar, nossa, acho que eu preciso de um superpoder. E você traz pro mundo da imaginação. é, Pronto, você consegue engajar a criança. Não necessariamente ela vai comer, mas esse morango continua fazendo parte. Então, continuar com essa exposição, trazendo esse alimento, vai ser muito importante para que a gente consiga é, trazer esse alimento de volta para o inventário dela, né? E aí, uma coisa que a Ana fala do desenvolvimento, que a gente precisa pensar nessas fases de desenvolvimento, até os 2 anos são fatores, são marcos importantes para a gente olhar no início da vida. Agora, se eu tenho uma criança maior, uma criança de 7, de 9, de 10 anos, eu fazer uma brincadeira dessa não vai surtir efeito. A gente precisa olhar para a idade que essa criança está. O que que vai ser, o que que é interessante eu falar para essa criança? O que que é interessante eu explicar para essa criança? Então, a gente adequar o nosso nível de informação para a idade que a criança está, para que a gente possa conversar sobre essa dificuldade, né? Então, a gente está aqui hoje falando sobre o que é essa dificuldade, como que ela acontece, como ela se apresenta, e a gente vai adequar esse nível de conversa para a idade que a criança está e as habilidades que ela tem condição de fazer, né? Eu lembrei de uma história da Bibi que a gente deu no primeiro curso. Nesse segundo, eu não sei se a gente falou nele, mas a Bibi estava grávida e ela, vou deixar você Ah, contar, né? Porque é a tua vida. Não sei por que eu tô não, contando. mas é Mas isso. a gente faz isso até em aula, né? A Bibi começa, tem uma história da Ana que é muito boa. E daí a gente faz. Mas quando a Bibi tava grávida, ia ser se e frutas. Conta aí, Bibi. Que eu acho que é legal. Eu Para estava pais grávida terem da um exemplo, Melina. sabe? Eu estava grávida da Melina, minha segunda filha. A Cecília tinha uns 2 anos e quatro. Não.
Não, ela não tinha 2 anos e 4, ela tinha 2 anos, ela tinha uns 2 anos, perto de 2 anos. E a gente sempre tomou café da manhã juntas, enfim, e eu tava passando por um período muito ruim de muitos enjoos. Eu não conseguia realmente comer de manhã, tava muito difícil. E aí eu percebi que a Cecília diminuiu muito o consumo de frutas dela naquele período. E aí eu pensei, ok, ela tá chegando perto dos 2 anos, é uma fase mais seletiva, como é que eu vou melhorar isso? E fui focando aí, pensando em coisas, né? E aí chegou um dia que eu levantei de manhã e fiz um bowl de frutas, assim, botei uva, botei, sei lá, amora, e tentei comer. E quando eu comi, ela olhou pra mim, até que enfim tá comendo, né, mamãe? E começou a comer. E eu, nossa, ela parou de comer as frutas, porque eu também não estava mais comendo frutas, então não fazia, né, muito sentido. Enfim, foi uma situação que eu poderia pensar ela tá seletiva e eu não foi um rastreio rápido, não foi uma vez, foi um comentário dela enquanto eu estava comendo que me fez pensar sobre isso, sabe? Então, se ela tivesse parado de comer fruta, se eu tivesse parado de expor fruta, se ela não tá mais comendo, vou parar de comprar fruta, eu também não gosto muito de comer, também não vou mais comprar. Isso poderia ter se transformado em algo maior, né? E aí eu vou lembrar de um outro exemplo recente desta semana, que aconteceu com ela. Ela tá com 5 anos e aconteceu que ela me pediu um pão, ela queria comer uma torrada, e aí eu fui fazer a torrada e ela disse: Mamãe, tira a casquinha. E eu pensei, oh não, porque quando ela tinha uma fase que ela pedia para tirar a casquinha, era uma fase que ela estava mais seletiva. E eu pensei, ai, o que está acontecendo, né? Porque ela não tinha mais pedido para tirar a casquinha. E o que está acontecendo é que tem muitas coisinhas na vida dela que estão deixando ela mais ansiosa. Então, daqui a pouco vai começar a escola de novo, ela está agora em período de férias. Ela passou pelo aniversário dela, ela estava muito ansiosa com 5 anos. Então, tem coisas que ela está tentando trazer para o controle da vidinha dela de novo, e eu percebo muito claro que a alimentação é onde ela consegue controlar. Uhum. Então, eu percebo que quando ela começa a pedir algumas preparações mais específicas, tem alguma coisa me dizendo aí, né? E aí, eu vou tirar a casquinha do pão? Sim, eu vou tirar. Mas eu vou continuar apresentando o pão com casquinha. E aí, quando ela pede para eu tirar a casquinha, eu lembro de situações onde, tá, como é que eu podia fazer essa casquinha ficar legal para ela não precisa comer a casquinha hoje, mas ela precisa saber que essa casquinha faz parte do pão. Então, será que eu vou pedir para ela para a gente fazer um pãozinho e assar o pãozinho e deixar ele mais douradinho para ter uma casquinha por fora? Então, trazer outras características. Dá para fazer um pão doce, fazer uma casquinha e botar um granulado em cima para que Dá para seja uma usar as casquinha do cascas bem? como braço e perna? Exatamente, eu tiro essa casca do pão, mas não é a casca que está fazendo mal, sabe? E eu entendo nesse momento do desenvolvimento que ela tá, que o problema não é ela comer a casca, mas ok, o que que eu posso controlar desse pão? Ela tem habilidade para comer essa casca. Até então ela não tinha dificuldades, não tinha questões com o gosto ou questões sensoriais. Hoje eu vejo que é muito uma questão de como que eu posso controlar esse pão que a minha mãe está fazendo e de certa maneira, ter um pouco mais de controle da minha vida, porque, meu Deus, eu tornei, ela diz, eu fiz 5 anos, ela diz, né? Eu, na verdade, ela não sabe o que significa fazer 5 anos, então as pessoas dizem, nossa, já é uma mão cheia, e ela fica, uma mão cheia, mas o que será que isso significa? Né? Então, acho que Ah, vale a gente pensar sobre isso e sobre essas sutilezas, assim, que podem acontecer se vocês pegarem o filho de vocês, o paciente de vocês. Olha, ele nunca fez isso e começou a fazer. O que isso quer dizer, né? Todo uhum. comportamento é uma forma de comunicação. Eu tava pensando nessa frase, exatamente. A criança não, na maioria, não faz por birra, não faz para tentar incomodar os pais, não faz porque quer desafiar, não é porque vocês fizeram com todo o amor do mundo e não quis porque não é pessoal, não é nada pessoal. Quatro compromissos, Juan Miguel, Luiz. Não, isso é livro filosófico, não fonoaudiologia, mas é um livro que fala dos quatro compromissos e um deles é nunca leve nada para o lado pessoal. E tua criança não comendo também, não leve para o lado pessoal. Não acha que é uma coisa que está tentando atingir você, o terapeuta ou os pais. Ela está comunicando alguma coisa para ela não tá bom naquele momento, naquele dia, naquela fase da vida, ou existe uma dificuldade real, acontecendo, né? É Ahn, isso.
Gente, se vocês quiserem mais informações, quiserem enfim, buscar mais, segue a gente lá no Ânima Alimentar e no Instagram. A gente posta conteúdo quase que diário, né, sobre os desafios alimentares. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem comentar aqui pra gente, tem uma situação que vocês estão passando, compartilhem com a gente para que a gente possa é, tentar falar sobre isso também. Se vocês tiverem curiosidades, dúvidas, quiserem mandar casos e causos aí pra gente, manda para animaalimentari@gmail.com. A gente vai adorar receber e ler aqui e compartilhar com vocês, tá bom? Muito obrigada para quem ouviu a gente até aqui e a gente segue no YouTube, no Spotify e no Instagram. Isso. Continuamos a conversa. Isso foi apenas um início sobre as dificuldades para vocês terem uma ideia, pensarem, conversarem com os profissionais que vocês podem conversar ou entre os profissionais, mas a gente continua. Isso é só o início.